Olá, tudo bem com você que está conectado no nosso canal Se Liga na Bíblia? Eu sou o Carlos Alexandre, estou aqui nesse dia de hoje para dar um ensinamento precioso para a sua vida. E hoje eu gostaria de falar de fé, eu amo falar a respeito de fé. E nós vamos usar o texto que está lá em Marcos, capítulo 9, verso 14. E eu vou falar de 3 erros que você pode cometer na sua vida diária com Deus. 3 erros que podem fazer com que você deixe de receber aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Vamos meditar na passagem? Amém? Verso 14 do capítulo 9 de Marcos diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. E correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o ao fogo por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado ao fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que respondeu Jesus: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. Amém. Glória a Deus. O primeiro erro que eu gostaria de destacar para você, que você não pode cometer, que impede o agir de Deus na sua vida, é a incredulidade. Nós vemos no verso 14 que os discípulos estavam discutindo com aqueles fariseus, com os homens que estavam ali ao redor. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus pergunta é: por que vocês estão discutindo? Mas do meio da multidão, o pai daquele menino dá a resposta. Ele fala que trouxe aquele menino para que os discípulos pudessem expulsar o demônio. O pai daquele menino tinha trazido aquele menino para que os discípulos pudessem expulsar o demônio dele. Mas por que, você me pergunta, os discípulos não conseguiram? E a resposta está no verso 18, na parte B, que diz assim, pediu aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus, no verso 19, diz assim: então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? A incredulidade, meu irmão, a incredulidade, minha irmã, impediu com que os discípulos pudessem expulsar aquele demônio do menino. Talvez a incredulidade tenha impedido você de alcançar as promessas de Deus na sua vida. Como você tem deixado com que as palavras que o inimigo tem lançado sobre a sua vida tenham entrado no seu coração? As palavras que o inimigo tem trazido na sua vida, essas palavras têm entrado no seu coração e têm trazido incredulidade a você. Não deixe que isso aconteça. Os discípulos deixaram que as circunstâncias ao redor os abalassem e deixaram de crer no poder que há no nome de Jesus. E eles não puderam expulsar o demônio. Pare com essa incredulidade, minha irmã. Pare com essa incredulidade, meu irmão. Creia naquilo que Deus
pode fazer na sua vida. O segundo erro que todos nós podemos cometer e impedir com que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida, está aqui, ó. Diz assim, verso 22, diz assim: o pai respondeu: desde a infância, muitas vezes tenho lançado no fogo para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Verso 23 diz assim: ao que respondeu Jesus: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uau, nós temos uma chave poderosa. O pai do menino, ele tomou uma decisão de crer. Mas aí você me pergunta, se ele cria, por que ele pede a Jesus que o ajudasse com a falta de fé? Imagine você, meu irmão, um copo d'água, e que esse copo está até na metade, mas falta a outra metade para ser completada. O pai daquela criança resolveu usar aquilo que ele tinha, que era o copo pela metade. E ele creu na palavra que Jesus tinha liberado sobre a vida dele. Tudo é possível ao que crê. O copo estava pela metade, ele cria, mas ele precisava que Deus aumentasse a fé dele. E Jesus dá uma resposta maravilhosa para ele. Jesus viu que tinha muita gente, que as pessoas discutiam. Jesus imediatamente toma uma postura e ele expulsa aquele espírito imundo que estava sobre a vida daquela criança. Meu irmão, o que você tem feito com o que Deus tem colocado na sua mão? Saiba que todos nós já recebemos uma medida de fé da parte do Senhor. Mas o que você, meu irmão, você, minha irmã, tem feito com aquilo que Deus já colocou na sua mão? Será que você tem usado da maneira correta? Saiba que é responsabilidade sua. Sim, é responsabilidade sua. Crer naquilo que Deus tem te prometido e usar aquilo que Deus já colocou na sua mão. O pai daquele menino resolveu crer, mas ele reconheceu que precisava de mais fé. Então Jesus o ajudou. Peça ajuda ao Senhor. O Senhor há de te ajudar para que você tenha mais fé. E ele dá uma palavra também no verso 24 que diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, aí você me pergunta, esse é o terceiro erro que nós podemos cometer na nossa vida com Deus e que nós podemos perder aquilo que Deus tem falado que vai derramar sobre as nossas vidas. Sabia que é sua responsabilidade fazer com que a sua fé aumente? Aí você me pergunta, como? Como que eu posso fazer que a minha fé aumente? Você precisa praticar. Nós precisamos praticar, exercitar a nossa fé. Jesus fala que a fé é como o grão de mostarda. Quando Jesus se refere ao grão de mostarda, ele não está falando de uma fé pequena, ele está falando de uma semente. A semente do grão de mostarda. A sua fé é como semente, meu irmão. A sua fé é como semente, minha irmã. Você precisa plantar em vários lugares diferentes para que a sua colheita seja farta. Por isso eu falo que é responsabilidade sua, é responsabilidade minha exercitar a nossa fé. Exercitar em cada situação adversa, em cada situação de dificuldade que nós passamos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E quando nós exercitamos a nossa fé, a nossa musculatura espiritual, ela é desenvolvida. Talvez você não tenha desenvolvido a sua musculatura espiritual e tenha desenvolvido a sua musculatura carnal. Talvez você vai para a academia todos os dias e puxa peso e pega e puxa ferro e você está desenvolvendo seus músculos, mas talvez você não está desenvolvendo a sua musculatura espiritual. Então, se permita exercitar a sua fé, meu irmão. Se permita exercitar a sua fé, minha irmã. Por isso, não cometa esses 3 erros, não seja incrédulo. Use aquilo que você tem, não deixe de usar aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida. E o principal, exercite a sua fé
para que a sua fé se fortaleça e cresça. Lance sementes, porque com certeza a sua colheita será farta. Eu quero orar com você, meu irmão. Quero orar com você, minha irmã. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, peço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai, que está nesse momento passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma batalha. Talvez ele esteja pensando assim: eu não tenho fé o suficiente, mas eu sei que o Senhor, que é o Deus dos exércitos, é o Deus que tem guardado a vida desse meu irmão, o Deus que tem guardado a vida dessa minha irmã, está no controle dessa situação da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que o Senhor venha completar a medida de fé que está faltando para que, Pai, esse problema seja solucionado, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, vem usar essa pessoa, Pai, que essa pessoa venha, Pai, a exercitar a sua fé no trabalho, Pai, na escola, meu Deus, por onde quer que ela for, em determinadas situações que acontecer na vida dessa pessoa que está me ouvindo aí, ela a partir de hoje vai aprender a exercitar a fé e vai deixar a incredulidade para trás, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é fiel e justo e cumpre as promessas que o Senhor tem feito para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, porque a intenção desse canal é abençoar e edificar as vidas. Então compartilhe, se você foi edificado, se esse vídeo falou com você, se esse vídeo mexeu com você, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe esse vídeo. Mais pessoas precisam sentir o amor de Deus, precisam sentir o fluir do Espírito Santo. E o Espírito Santo flui através da minha vida e da sua vida. Seja canal de bênção na vida das pessoas, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço do seu irmão Carlos Alexandre. Deus abençoe. Fique com Deus e até mais.